Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians vence o Ceará por 1-0 num jogo muito truncado, jogo muito catimbado. O Ceará estava buscando o empate, teve bola no travessão, teve defesaça do João Ricardo, teve defesaça do Cássio também. Um jogo resolvido no detalhe e o detalhe se chama Yuri Alberto. Vamos falar sobre isso? Essa vitória do Timão, o que busca a equipe do Vitor Pereira daqui para a reta final do Brasileirão e também vamos falar sobre a situação desesperadora em que se encontra o time do Ceará. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, o primeiro detalhe que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o seguinte, vamos lá. O Corinthians enfrentava o Ceará, um time que está nesse momento no G4 do Brasileirão, que ainda tem, digamos, objetivos dentro do campeonato, e o Ceará da mesma forma, só que na parte oposta da tabela, no Z4, brigando contra o rebaixamento, né? Eu gostaria de trazer primeiro essa análise para vocês. Vamos logo falar as escalações das duas equipes. O Corinthians foi escalado com algumas surpresas, é bem verdade. Cássio no gol, Fagner retornando à lateral direita, o Bruno Mendes estava atuando nos últimos jogos. O Balbuena ficou no banco e o Gil tomou a vaga dele, com o garoto Robert Renan, que mais uma vez foi bem, cometeu alguns vacilos, mas no panorama geral muito bem. Lucas Piton na lateral esquerda, descansando ali um pouco o Fábio Santos. Fausto Vera do Queiroz, tradicional. Renato Augusto na meia, retornando após Juliano como titular. Vital pela esquerda, né? O Roger Guedes ficando no banco. Ramiro pela direita, também outra surpresa. E Yuri Alberto como referência aí, nenhuma novidade. Já o time do Ceará foi com João Ricardo no gol, Nino Paraíba na lateral direita, Luiz Otávio e o Davi Ricardo tá, na zaga, Bruno Pacheco na lateral esquerda, Richardson, Fernando Sobral, 3 volantes, Vina e Eric, lá na frente o Jô. Primeiro a gente quer estabelecer algumas diferenças do jogo passado do Ceará contra o Fluminense para agora Ceará e Corinthians. Primeiro, a manutenção dos 3 volantes, fortalecer o sistema de marcação. E qual a diferença do jogo passado para esse? Existia a figura de um jogador que é o Diego Rigonato. Ele é um jogador mais técnico, não é tanto assim da velocidade. O Eric é um cara mais do drible, de partir para cima. E até no panorama geral, ele foi bem. E o Jô substituindo o Clebão, expulso na última partida, tá? Primeiro tempo, galera, muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Até os 25 minutos, o Ceará foi melhor na minha percepção. E depois o Corinthians equilibra e acaba melhorando, mandando bola no travessão, exigindo grande defesa de João Ricardo. Por falar nos goleiros, foram protagonistas na primeira etapa. O João Ricardo fazendo uma defesaça no chute do Yuri Alberto, a chance mais clara do jogo para mim. Porque o Yuri ele recebe cara a cara com o goleiro, o tamanho do gol pro tamanho do João Ricardo. Aí o Yuri acaba finalizando muito em cima do goleiro do Ceará, que sem dúvidas também teve os seus méritos. O Cássio também não deixou por outro lado. Ele foi decisivo ao fazer uma grande defesa na finalização do Vina, de fora da área, em um contra-ataque, em que a bola foi servida para o Jô, ele limpa o Fábio Santos, finaliza de direita. O Cássio estava bem posicionado para fazer a defesa, tá? Esses são alguns detalhes. Mas nós também não podemos deixar de ressaltar o seguinte: o Corinthians e o Ceará mandaram bolas na trave. Primeiro o Ceará com o Richardson finalizando de fora da área depois de uma cobrança de escanteio. A bola acaba batendo na trave, o Ceará assustava o Corinthians nesse momento na Neoquímica Arena. E o Renato Augusto acabou mandando uma bola no travessão, aquela bola rolada típica dele, que ele ainda dentro da área finaliza meio que de chapa, né? O João Ricardo, se a bola fosse no gol, estava completamente vencido e a bola acabou batendo no travessão. O Ceará claramente se postava no contra-ataque, especialmente pelo lado direito, com o Nino Paraíba e também com o Eric, que está nas costas do Lucas Piton. E aí, por aquele setor, o Corinthians teve muitas dificuldades, especialmente nos primeiros minutos. Eu falei ali até mais ou menos 25 que o Ceará foi melhor, é porque forçava o jogo por aquele lado e conseguia uma vantagem. Essa vantagem muitas vezes se traduzida em escanteios cedidos para a equipe alvinegra cearense, né? E a gente vai dizer ainda que isso também era reflexo da própria postura do Matheus Vital, que não é aquele cara que recompõe tanto, né? Então tem esse detalhe também gerando essa superioridade numérica no setor. Corinthians inicialmente tinha dificuldades para criar suas jogadas, isso porque o ferrolho defensivo armado pelo Gil Cantonello, técnico do Ceará, não favorecia o jogo do Renato Augusto. E aí eu tinha Fausto Vera e do Queiroz sem a criatividade, né, que é típica do Renato. E aí o Corinthians tinha dificuldades em criar no setor de meio de campo.
o Ceará superpovoou o setor, dificultou as ações ofensivas da equipe do Vitor Pereira e isso se traduziu em uma superioridade da equipe cearense durante esses primeiros minutos. A gente vai dizer também que o Ceará fez um primeiro tempo que há muito tempo não se via. Um primeiro tempo competitivo na casa do rival. É muito difícil jogar na Neoquímica Arena, a gente tem que frisar esse fato. E o Ceará teve uma postura, sim, interessante, marcando, saindo para o jogo, mas faltou o detalhe. E esse detalhe é o gol. É claro que teve a bola na trave, é claro que teve a grande defesa do Cássio, mas o Ceará também pecou em alguns momentos no último passe. Mas também a gente tem que atribuir aos méritos ao sistema defensivo armado, porque em muitos momentos forçava o erro de passe do Corinthians, mas em outros momentos se sobressaía a qualidade da equipe paulista e aí apareceu a figura do João Ricardo, que é um baita de um goleiro, tá? O Corinthians também teve muita dificuldade no primeiro tempo pela ausência de figuras que são os pontas, são aqueles caras que dão profundidade. Roger Guedes estava no banco, o Mosquito já não está mais na temporada, mesma situação do Adson. Então você coloca o Ramiro, que é um cara que vem muito por dentro, é um cara que é muito importante do aspecto tático, mas ele não oferece a profundidade. O Vital em nenhuma, é isso mesmo, nenhuma jogada ele traz para a linha de fundo, ele só traz por dentro, por isso eu defendo a utilização dele como um meia, ao invés de ser utilizado pelos lados, né? Até porque ele é um cara que para mim não tem velocidade e é muito mais técnico do que propriamente rápido. É só uma questão de pontualidade ele jogar pelos lados na minha percepção. Para mim o Vital tem que jogar por dentro e assim, onde ele teve o melhor momento da sua carreira, quando ele vestia a camisa do Vasco da Gama, tá? E aí vem um detalhe, o Corinthians não tinha esse ponta que dava amplitude, mas tinha a figura do Fagner que foi muito bem na partida, a gente tem que citar isso. E era ele quem chegava à linha de fundo, era ele quem dava a amplitude e a profundidade ao Corinthians. E com certeza ele foi muito importante, crucial a atuação do Fagner, retornando depois de um período de incerteza, devido ao pênalti perdido contra o Flamengo, devido ao Bruno Mendes estar jogando na vaga dele, né? Então, realmente o Fagner é um cara importante, tem gente que defende a saída dele do Corinthians, eu não sou desses. Até porque, para mim, ele mesmo na má fase é um dos melhores do futebol brasileiro. E quem o Corinthians vai trazer caso o Fagner saia? Não tem. Então é o Fagner mesmo para a próxima temporada. O torcedor corintiano tem ele como ídolo e também como referência. Ele vai sim permanecer com ou sem Vitor Pereira. Essa é a tendência, tá? Terminado o primeiro tempo, em que o Ceará surpreendeu e que o Corinthians teve também as suas oportunidades, um jogo equilibrado. Vem a segunda etapa. E o Corinthians chega com perigo logo aos 12 minutos, né? E aí acontece a polêmica do jogo. Uma polêmica relacionada ao pênalti ou não do zagueiro Davi Ricardo. Mas esse lance, para mim, não deveria ter sido... na verdade, não foi marcado pênalti. Mas eu concordo com a arbitragem. Eu também não marcaria esse pênalti porque a distância da bola para o braço do atleta é muito curta, né? Dificultando o tempo de reação. E outro detalhe, o braço está muito próximo do corpo, né? Não tem aí o que insinuar em relação a uma possível penalidade. Para mim, o árbitro acerta ao não marcar a penalidade. Vem mais um detalhe em relação ao Ceará que a gente não pode deixar de ressaltar. O time muito nervoso nas tentativas de saída em contra-ataque, seja pelo Eric ou seja pelo Vina. Por quê? O Ceará jogava no estilo em que se defendia, saía no contra-ataque. Então, você precisa, por ter poucas oportunidades, a tendência é essa, pelo Corinthians estar mais vezes com a bola, as poucas oportunidades que você tem, você deve ter o máximo de atenção para dar um passe perfeito, para finalizar de forma mais, digamos assim, caprichada. E por muitas vezes isso não acontecia na equipe do Juca Antonello. Até que entra o Roger Guedes e ele muda, podemos dizer assim, o panorama do jogo junto com as outras modificações que o Vitor Pereira promove. A entrada do Roger Guedes ela já é importante porque ele vai perturbar mais a vida do Nino Paraíba. E na primeira falta que ele sofre, ele já cobra e manda uma bola no travessão, já dando o cartão de visitas, né, na primeira participação dele, tá? E eu vou dizer ainda que essa entrada do Roger Guedes, ela é somada às entradas, depois de um certo tempo, do Juliano e também do Maicon. Então o Corinthians vai para cima, coloca um volante que também chega na área, que é o Maicon, coloca um meia que pisa na área, que é o Juliano. E detalhe, o Ceará não havia mexido até a entrada do Juliano, do Maicon e do Roger Guedes para a gente ver. O Piton também tinha saído na primeira etapa por um problema físico e acabou entrando o Fábio Santos. E o Ceará só foi mexer aos 29 minutos, saindo o Vina para a entrada do John Vasquez. Era uma situação que o Ceará precisava, mas eu também não tiraria o Vina porque é dele que se espera alguma coisa diferente.
tá? Ele poderia ter tirado um volante e ter colocado o John Vasquez, que é um cara de velocidade, para puxar o contra-ataque, e o Vina deveria ter permanecido, porque é dele que se espera algo diferente, né? Ele é uma referência técnica nesse time do Ceará, tá? E aí, Corinthians ultraofensivo, Ceará se defendendo, quem sabe buscando um contra-ataque que acabou não acontecendo como na primeira etapa, né? E aí, se recuando demais, a tática arriscada acabou surtindo um efeito negativo para o time do Ceará, positivo para o time do Corinthians aos 44, 45 minutos, o gol do Timão com Yuri Alberto, um gol maluco, né? Até porque o Fagner cruza, a bola desviou no Richard, bateu no Davi Ricardo, o João Ricardo, a bola estava passando pela linha, ele tirou e acabou batendo no Yuri Alberto, gol do Corinthians para delírio ali da nação corintiana, tá? E detalhe, a fiel torcida, né, apoiando a todo momento, independente da situação, o Corinthians que não fez um jogo perfeito, né, bem longe disso, para falar a verdade, mas conseguiu um resultado importante e o Ceará afundado na zona de rebaixamento. Os próximos compromissos do Corinthians vai ser contra o Coritiba, né, um rival direto aí do Ceará também, e o Ceará depende de outros resultados para não cair já nessa rodada. Depende que o Cuiabá não vença, no caso o time do Palmeiras, e o próprio Coritiba não vença o time do Flamengo. E o Ceará por muitos momentos buscando o empate, vendo que era um bom resultado. A sequência daqui para a reta final do Brasileirão deixa o Timão contra Coritiba e Atlético Mineiro e o Ceará contra Avaí e Juventude, duas equipes já rebaixadas, tá? Detalhe, 41.335 pessoas presentes na Neoquímica Arena. Para um jogo que, digamos assim, não valia título nem nada, bom público, né? Sábado à noite e tal. E o Timão, com esse resultado, momentaneamente na quarta colocação, né? Com 64 pontos. Ceará na 17ª colocação com 34 pontos, ainda 3 do primeiro time fora do Z4. Pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que enfrenta o Fortaleza nesse domingo, tá? E tem um detalhe, o Ceará precisa de 2 rodadas para escapar da zona de rebaixamentos. Por quê? O Cuiabá, que tem 3 pontos a mais, também tem 3 vitórias a mais. E o primeiro critério de desempate no Brasileirão é o número de vitórias. Então o Ceará está mesmo numa situação desesperadora. Só mais um ponto para a gente detalhar é a qualidade do Robert Renan. Embora ele não tenha ido bem, digamos, na verdade ele não tem ido bem em alguns lances pontuais, no panorama geral ele teve uma boa atuação com direito a uma bela caneta que ele deu em cima do Bruno Pacheco. Isso mostra que ele é um cara com muita qualidade. Precisa ser lapidado, é bem verdade, alguns erros de tomada de decisão, mas muito poucos para um cara ainda tão jovem que acumula convocações para a seleção sub-20. Sem dúvidas, 3, 4 anos, ele já vai estar com certeza sendo bem visto pelo futebol europeu, se já não estiver sendo visto, mas 2, 3, na verdade estou até exagerando, 4 anos, 2 anos no máximo, ele já deve estar sendo titular ou pelo menos reserva imediato da equipe do Corinthians, se não for vendido antes. Mas é interessante que ele passe pelas etapas no elenco profissional até ser vendido, porque ele é um cara que claramente demonstra uma qualidade diferenciada, é um zagueiro técnico, é um zagueiro que tem um senso de posicionamento muito interessante e sim, se ele for bem lapidado, for utilizado da maneira correta no elenco profissional, vai gerar retorno esportivo e financeiro para a equipe do Corinthians, tá? Então, basicamente é isso. Corinthians 1, Ceará 0. Situação do Corinthians ainda buscando vice-liderança. O Internacional vai vencer no Atlético Paranaense, deve confirmar sua vitória. O Ceará sendo derrotado aí e amargurando ainda mais uma rodada no Z4, faltando 2 rodadas. E é isso que resta ao Vozão para tentar escapar, né, de uma Série B, de uma possível Série B em 2023. E aí, o que tu achou desse jogo, né? Comenta aqui, se a gente esqueceu de falar algum detalhe, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, tá? Deixa aí teu comentário o que tu achou sobre o jogo. Tamo junto e misturado. O resumo é esse. Timão 1, Ceará 0, gol dele. Yuri Alberto chorado, jogo assim com muitos detalhes que a gente trouxe em primeira mão para vocês. Comenta aqui se a gente esqueceu alguma coisa, inscreva-se no canal. Tamo junto e misturado, galera. Valeu!